Senador Thierres, que presida essa sessão, caros senadores, senadoras, imprensa, TV Senado, eu soube essa tribuna hoje, presidente, para reportar os fatos desagradáveis que aconteceram nesse final de semana. Na sexta-feira, o setor produtivo brasileiro foi surpreendido com a operação da Polícia Federal por nome de carne fraca. Eu acho que, na verdade, carne fraca deve ter o delegado responsável por essa operação. Pela irresponsabilidade, a carne fraca deve ser dele, da necessidade de se aparecer dos holofotes e colocar nosso principal matriz da nossa economia brasileira na situação de vexame que se encontramos hoje perante o Brasil e perante o mundo. Empresas nacionais consolidadas com 80 anos, com 100 anos, você vendo seu nome jogado no lixo de forma irresponsável, como foi jogado por essa operação denominada de carne fraca. Nós, brasileiros, que brincamos muito, chegamos a ver nos postos sociais pessoas com espeto, com um papelão, dizendo que aquilo era para fazer um churrasco. Quanta ignorância, quanta idiotice. Nós tínhamos a preocupação de que poderíamos, em virtude de outros países, a questão sanitária, temos aqui no Brasil a possibilidade remota, mas nós temos muita preocupação, o Ministério da Agricultura, através do ministro Blário Maggi, a preocupação com a questão da gripe aviária. Mas o que se abateu sobre o nosso país no final de semana foi muito mais pesado e muito mais complicado do que qualquer gripe aviária. Porque se fosse uma gripe aviária, ela teria efeito apenas no segmento de aves, mas a irresponsabilidade que praticaram atingiu o setor de aves, o setor de suínos e o setor de bovinos em todo o Brasil. Hoje a gente vê em todo o mundo, na União Europeia, na China, Singapura, a Coreia do Sul, que tinha uma missão chegando ao Brasil hoje, suspendendo as importações de carnes do Brasil. Isso, para quem não tem conhecimento do setor, não sabe do efeito cascata que isso pode acontecer. O nosso sistema de armazenagem não suporta mais de uma semana dos produtos que nós temos aí industrializados ou industrializando ou que estão nas granjas. E se permanecer essa situação, com certeza, dentro de uma semana nós teríamos um colapso. Hoje eu já acompanhei alguns produtores, donos de frigoríficos, já falando em abater, matar os pintinhos que estão no incubatório ou que estão para nascer, com a preocupação de onde vão colocar esses frangos se permanecer essas barreiras que foram nos impostas. E ao longo de todos esses dias, conversando com os segmentos, conversando com produtores rurais, em nenhum momento se preocupou com o Brasil, apenas a questão da aparição, de você colocar que na embalagem de papel tinha misturado na carne. Eu queria dizer que eu sou do setor e o que se fala, que estava muito bem colocado nos áudios, é que quando fala carne mecanicamente separada, presidente Thierres, é o processo, depois que você desossa o frango, fica a carne, sempre fica o osso, que você passa por um processo de separação mecânica e que separa o osso da carne e essa carne vira uma massa. E essa massa tem que ser embalada dentro de sacos plásticos e bandejas plásticas. Eu gostaria que o senhor me concedesse um tempo maior para eu pudesse desenvolver meu raciocínio, senão não vou conseguir. Obrigado. Coloca em bandejas plásticas. O que nós vemos claramente nos áudios é dizendo, o funcionário falando para o chefe dele que acabou as bandejas plásticas e que o chefe fala, então você coloca no papelão, ou seja, na bandeja de papelão. Em nenhum momento mandou ele colocar papelão dentro da carne. E você vê uma irresponsabilidade de dizer que qualquer empresa, no mínimo consciente, jamais ia colocar papelão dentro de uma carne. Se fosse para poder ganhar dinheiro, colocava chumbo, que pesa mais, né? Boía chumbo e colocava mais, não papelão. Então, nunca vi falar uma insanidade desse nível. Outra situação colocada, a questão da salmonela. Salmonela existe em qualquer lugar, uma bactéria, que a partir do momento, na sua mão tem bactéria, nem dinheiro tem bactéria, então ninguém podia pegar mais, não pode pegar mais em dinheiro, porque dinheiro tem salmonela.
Então, você não quer, senador Zé Medeiros, pegar dinheiro mais, porque tem salmonela? Tem salmonela. Evidentemente que todos, dentro de um limite suportável, é normalmente aceito pelas regras do Ministério da Agricultura e aceito todo mundo. Mas depois passa um processo de cozimento, de qualquer processo que se passa, essa salmonela é descartada. Então, tudo que se foi colocado, a questão da cabeça de porco de miúdos, eu fui na Espanha há tempo atrás, eu comi a cabeça de porco, a bochecha do porco, lá na Espanha serve um prato especial, e caro também. E aqui colocaram a cabeça de porco, está sendo processado nos miúdos como se fosse uma coisa proibida. Que coisa lamentável o que aconteceu. Eu queria lamentar e dizer aqui, pedir ao presidente aí, nós temos aqui o senador Medeiros que me fala depois, para colocar pelo menos 10 minutos aí, porque senão não vou conseguir falar o que eu tenho para falar aqui. Medeiros não está com pressa, não. Obrigado. Eu digo que eu tenho participação em empresas que processam aves. Eu tenho uma sociedade e quando eu vou dentro do frigorífico, eu sempre falo que no frigorífico a exigência é muito maior do que na minha casa. Porque na minha casa, ou na casa de qualquer pessoa, a senadora Ana Amélia está aqui com a dona de casa, sabe? Se cai um frango lá na minha casa, por acaso a empregada estiver limpando o frango, e o frango cair no chão, você pega o frango, lava ele com água quente, e você corta ele e serve ele. Dentro do frigorífico, se o frango cair no chão, a inspeção federal que está lá, ela não permite mais que esse frango volte ao processo, ele tem que ser automaticamente descartado. Então, é um processo tão seguro que é muito difícil ter qualquer tipo de fraude. E para cada fiscal que existe dentro do frigorífico, de um responsável técnico, tem os chamados agentes 102, só na minha unidade frigorífica no Mato Grosso, para 150 mil aves que nós abatemos por dia, nós temos mais de 100 funcionários que trabalham fazendo essa inspeção também. Então, quantos milhares de outros funcionários existem? Será que todo mundo foi corrompido? Então, uma insanidade que foi colocada, e muitas vezes, quando se fala de irregularidade, não significa irregularidade que possa comprometer. Às vezes é um processo de que você está terminando o abate, falta mais um caminhão, você pede, vamos colocar numa velocidade um pouco maior, em vez de trabalhar com 10 mil aves hora, vamos trabalhar com 10.500 aves hora, para poder fechar, abater todo o compromisso do dia. São questões, olha, o documento oficial dessa carga não veio, mas veio o e-mail, à tarde chega o documento, você pode aceitar, fiscal? Posso aceitar. São tudo coisas do dia a dia, que muitas coisas não se considera irregularidade. Então, a gente lamenta o que foi colocado, evidentemente que a gente sabe que tem investigação sobre alguns funcionários do Ministério no Paraná que não tiveram uma conduta desejada, mas que esses agentes, há 2 anos que tem essa investigação, que tivessem sido responsabilizados e não expostos o nosso país a essa situação que nós encontramos hoje, e que ontem tive o prazer de participar junto ao presidente Temer, de que no domingo à tarde conduziu 3 reuniões, uma com a equipe de governo, outra com os representantes das entidades da EBPA, da Abrafrigo e também da ABIEC e a CNA, e outra no final do dia com os embaixadores, tudo tentando demonstrar aos outros países, também ao mercado interno, que o nosso processo é seguro. Mas hoje, apesar de todos os esforços que foram feitos e que estão sendo feitos, nós temos aí aproveitamento também de mercados, porque o Brasil, a União Europeia, por exemplo, ela tinha a maior preocupação com o crescimento do Brasil nesse segmento, porque nesse segmento da agroindústria, o Brasil é imbatível. Nós não concorremos na tecnologia, é muito difícil, mas no agronegócio nós somos imbatíveis. Então, a União Europeia sempre tinha uma preocupação com o Brasil e procurava um motivo para que pudesse colocar o nosso produto como não fosse um produto de primeira qualidade. E esse motivo nós mesmos brasileiros demos para eles. Nós mesmos brasileiros demos para a União Europeia de dizer, colocar sob suspeição todo um sistema que nós temos construído ao longo de muitos anos que coloca dessa forma. O ano passado, senhor presidente, foram feitos 852 mil embarques para exportação no país.
Apenas desses 852 mil embarques, tivemos 184 notificações internacionais por não conformidade. E essas 184 foram feitas pelos países, quando eles recebem a mercadoria brasileira, eles fazem uma nova checagem, uma nova auditoria, e não significa que seja de irregularidade na carne, ou qualquer outra irregularidade, às vezes é rotulagem, às vezes é selo, não conformidades apenas. E o que mais surpreende, senador Paim, é que em todo esse processo de investigação da Polícia Federal ao longo de 2 anos, só existe um laudo de um supermercado no início das investigações, que ontem mesmo viu no Fantástico o cidadão dizendo, olha, era uma salsicha que era para ser salsicha de peru e era salsicha de frango. Então isso é um crime. Por que o Ministério da Agricultura, por que o país que tem laboratórios como o Lanagro, que é referência mundial, não foi participado? Como você pode dizer que nós estamos servindo carne podre para a nossa população, se nenhum laboratório foi passado por um teste, se nenhuma amostra foi levada para um laboratório? Que irresponsabilidade! Aonde vai chegar esse processo? Com certeza vai ser mais uns processos que vai ser anulado, porque não tem um laudo de um laboratório oficial para testar aquilo que a Polícia Federal afirmou na sua entrevista coletiva da última sexta-feira. Então são fatos lamentáveis que envolvem a nossa segurança alimentar do Brasil. Muitas pessoas no mercado interno também preocupadas, nós temos que tranquilizá-los quanto à qualidade dos nossos produtos. Empresas que em um só dia perderam 4, 5 bilhões do seu patrimônio. Eu cito aqui pela minha parceria comercial que tenho já há 20 anos com a BRF, dona das marcas Perdigão e Sadia, uma empresa séria, correta, que procura fazer todas as questões de compliance, uma empresa que o processo deles é o mais seguro possível, porque eles têm a preocupação de que qualquer problema envolvendo a marca que eles têm poderia ter uma situação como essa. São 110 mil funcionários no Brasil, milhares de granjeiros de suínos e avicultores que estão envolvidos no processo, indiretamente uma quantidade de pessoas. Só nesse processo, presidente, na agroindústria, hoje no Brasil, 6 milhões de empregos trabalham direto e indiretamente nos frigoríficos de aves, suínos e bovinos. Então, é uma preocupação muito grande com o nosso setor, do que pode acontecer nos próximos dias. No caso da BRF, já tive a oportunidade, juntamente com a senadora Ana Amélia, de visitar a fábrica deles em Dubai e ver o processo que eles têm lá em Dubai, que é referência para o mundo, de que abate o frango aqui no Brasil, leva para fazer o processamento em Dubai e lá distribui para os mercados árabes. No ano de 2016, tivemos ainda a oportunidade de estar na Malásia, inaugurando uma fábrica da BRF também. Estava com um processo de expansão também na Índia, em outros países, e nós vemos o nome de uma empresa como a BRF, de marcas consolidadas no Brasil, sendo jogado na lata de lixo, como foi colocado por essa investigação. Lamentamos muito. Da mesma forma como a Seara, como a Friboi e outras marcas de menores valor. Hoje me ligou um dono de um frigorífico lá do Paraná, um amigo meu, e me disse: Cidinho, estou desesperado. Nos autos da Polícia Federal, constatou-se que um funcionário do Ministério de Londrina me ligou dizendo que tinha um importador de aves da China querendo importar produtos, se eu teria interesse em participar. E eu disse que eu tenho interesse, tenho meus contratos encaminhados, mas poderiam conversar. Esse áudio fez com que essa operação viesse para cima de mim, e hoje, pela exposição que tivemos, todos os bancos me ligando, preocupados, suspendendo o crédito, colocando ele numa situação dificílima, tudo em função de uma decisão impensada e que com certeza trará graves consequências para o agronegócio brasileiro. E às vezes muita gente brinca com piada na internet e tudo, mas na verdade todos nós estamos no mesmo avião e muita gente torce para que esse avião caia. Mas desde o produtor de milho do interior do Brasil, como produtor de soja, como avicultor, como suinocultor, aquela pessoa que engorda um boi, que tira o leite de uma vaca, tem que começar a estar preocupado, porque isso pode ter consequências terríveis para a economia do nosso país, e não é motivo de alegria, não. É motivo de preocupação. E eu quero, para encerrar, presidente, louvar
a iniciativa do presidente Michel Temer de chamar essa responsabilidade para ele. O ministro Blairo Maggi vendo todo um trabalho ao longo de um ano de viagens internacionais, de divulgação do potencial do Brasil, de tudo que foi feito para melhorar o ambiente de negócio, para as nossas exportações do agronegócio, vê tudo por água abaixo, num ato de total irresponsabilidade de alguns órgãos, inclusive de governo. Disse isso ao presidente Michel Temer ontem, que realmente é lamentável que um órgão de governo tenha tomado uma decisão e feito uma operação dessa natureza, sem ao menos o governo soubesse e muito menos o governo tivesse conhecimento para poder dizer isso aqui vai interferir na nossa economia. Se tiver de punir, como tem que punir os maus funcionários, que punisse, mas não expusesse da forma como foi exposto as nossas agroindústrias, o nosso setor em que nós somos bons e somos reconhecidos mundialmente. Por fim, eu quero dizer que sugerir ao ministro Blairo que nos próximos dias faça, não vejo outra alternativa de fazer uma rodada nesses principais mercados do Brasil e do mundo, principalmente China, União Europeia, para sentar com os governos, sentar com os consumidores desse país e dizer a eles, mostrar com números que o nosso processo é seguro, que nós pode consumir nosso produto, vir abrir, como estamos abertos, missões internacionais para certificar as nossas plantas, certificar o nosso processo e tranquilizar o nosso consumidor interno de que isso foi apenas um ponto fora da curva. O nosso processo é seguro, os nossos produtos são de qualidades e mais. Quando uma pessoa compra um frango do supermercado, que ele chega em casa, que ele abre esse frango e esse frango tem qualquer inconformidade, lá tem na embalagem o saque 0800. E esse consumidor, ninguém é besta. Hoje ninguém é besta. Tem internet, tem os serviços de reclamação, tem todos os serviços de atendimento ao consumidor. Ele reclama, o produto é substituído, muito bem entra em ação. Então você imagina, se tem 2 anos que o povo brasileiro estivesse comendo carne podre, por que ninguém reclamou? Porque a reclamação foi tão baixa. Você acha que o povo não ia reclamar se tivesse dessa forma? Então, é uma irresponsabilidade, mais uma vez eu repito, muito grande com o Brasil, da forma como foi colocada, e eu espero que o governo consiga, nos próximos dias, fazer as auditorias dessas 21 unidades que estão sob regime especial para mostrar ao Brasil e ao mundo que nosso sistema é seguro. E eu quero aqui, para encerrar, a minha solidariedade a todas as empresas envolvidas e que Deus nos abençoe e consigamos superar essa... Obrigado, senador. Cidinho dos Santos falou. Pelo PR do Mato Grosso. Passa a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, o senhor dispõe de 20 minutos. Vossa Excelência está com a palavra.